Bem, eu queria falar hoje sobre o que seria essa filosofia deixa a vida me levar. Eu tenho conversado com algumas pessoas e tenho sempre levantado essa questão que de uns tempos pra cá, devido a vários acontecimentos na minha vida, eu comecei a ter uma filosofia do deixa a vida me levar. E bem, ao pé da letra, principalmente nessa sociedade que a gente vive, isso pode parecer até um palavrão. Porque parece que é uma espécie de entreguismo. Parece que você está abandonando a vida. E essa sociedade que a gente vive, que é criadora de doenças, de depressão, soa muito estranho quando você fala deixa a vida me levar. Na verdade, o sentido disso é bem diferente do que pode parecer. No livro Brás Cubas, de Machado de Assis, ele começa falando que ele morre e vai para o céu, para algum lugar, e ele começa a dizer que todos achavam que ele morreu de pneumonia, quando ele sabe que na verdade ele morreu de ideia fixa. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que a vida inteira dele ele correu atrás de uma ideia, que era criar um emplastro Brás Cubas. O emplastro, para quem não sabe, é um papel que você cola no corpo, um plástico, que alivia dores físicas. E a ideia dele era colar um plástico, um emplastro, que aliviasse a dor psicológica, que acabasse com a tristeza do mundo. E ele passou a vida inteira empenhado nisso e, como não conseguiu, se frustrou e desistiu de viver. Desistiu da vida por não ter conseguido, por ter ficado frustrado com essa ideia de não conseguir a sua ideia fixa. Então, na verdade, essa filosofia deixa a vida me levar é mais nesse sentido. Por exemplo, que escolha nós teríamos de não estar vivendo essa pandemia? Você como indivíduo, não como sociedade, mas como indivíduo, a gente não tem escolha de não viver isso, a gente não tem escolha de não respirar. Se você não respirar, você morre. Se você não tiver chão para pisar, onde é que você vai morar? Onde é que você vai estar? Se um terremoto ou um furacão vier, qual a sua chance de não ser pegue por essa surpresa, essa coisa que vem que você não controla? Então, na verdade, está mais ligado a essas coisas que a gente não controla. Quando eu digo deixa a vida me levar, na verdade eu não estou dizendo não vou mais programar nada. Não é isso. A gente continua programando nossa vida, você continua fazendo suas metas, seus objetivos, mas ao não atingi-los, você não vai morrer junto com aquela ideia, você não vai sofrer ao ponto de morrer porque não conseguiu alcançar determinado objetivo. Então é uma coisa que você tem que deixar passar mesmo. E outra coisa, dependendo de como você se enrasca nessa ideia, o tempo que você perde sofrendo por aquela ideia, por aquela coisa que você não conseguiu, você já podia estar fazendo outra coisa. Você já podia estar planejando outra coisa. Existe até uma analogia que eu vi num livro que eu achei muito bacana, que ele diz que o ser humano é como se fosse um cachorro amarrado por uma corrente numa carroça. Então você tem sua liberdade de ir e vir até um determinado ponto. Você vai até onde a corrente permite que você vá. Mas vai chegar uma hora que a carroça vai andar e ela vai lhe puxar de qualquer forma, você querendo ou não, e a carroça vai lhe puxar. É mais nesse sentido, no sentido que a mente ela divide a forma de perceber as coisas em presente, passado e futuro. Então, quando você vive no presente, você não tem muito. O presente é um tempo tão ínfimo que você não tem esse tempo de ficar devaneando sobre coisas que podem lhe fazer sofrer. Quando você vive no passado, você vive naquela angústia de que eu deveria ter feito algo, eu deveria ter
sempre nessa volta a eu deveria. E quando é pro futuro, só vai ser legal quando eu conseguir. Só vai quando eu. Então você, na verdade, passa a vida enrascado nessa coisa e deixa de viver o que é o importante, que é o presente, que é nele que você pode mudar o futuro, é nele que você pode mudar qualquer coisa. Eu acho que os momentos que eu mais sofri na vida foram exatamente aqueles momentos que eu mais planejei, que eu tive um plano muito fixo do que eu queria, e aí por não conseguir eu me frustrava enormemente. Então essa sociedade da gente que prega que o importante é dinheiro, o importante é você ter, o importante é você ser também, porque muita gente não percebe, mas o ser você já é. Quando você diz eu quero o ser do almejar um status social, uma coisa, ou um estágio de inteligência, de compreensão, ou o que seja, na verdade isso também é um desejo. Tanto ter algo material quanto ser algo psicológico que você ainda não é um desejo. E como falei, tudo isso você pode ter o que quiser, você pode ser o que quiser, mas ao não conseguir isso, você se livra disso. Não conseguir, pronto, você percebe suas limitações. Então, na verdade, essa coisa do deixa a vida me levar, que eu falo, tá mais ligado a esse perceber os limites, perceber que somos seres limitados à nossa condição, e que na verdade essa limitação ela lhe traz uma certa liberdade e também mostra que você na verdade é conectado a tudo. Hoje em dia as pessoas, devido ao que é pregado na nossa sociedade do individualismo, o sujeito acha que é autônomo, que tem a independência para fazer o que quiser, para realizar o que quiser, que não depende de ninguém, mas isso tudo na verdade é muito falso, né? A gente, no fundo, a gente sabe que a gente está conectado com tudo, como eu falei. Se você não tem um planeta, você não tem onde morar. Se você não tem ar, você não respira, você morre. Se não tem comida, você morre. Então a gente está muito mais interconectado com tudo do que a gente pensa. E essa ideia de individualidade, isso é uma coisa das sociedades, das metrópoles, das cidades maiores. É uma coisa até mais moderna, no sentido de que as tribos indígenas, eles tinham mais essa ideia de unidade. O Oriente, ele tinha muito mais essa ideia de unidade, apesar de hoje o próprio Oriente estar muito ocidentalizado, principalmente no Japão, depois da guerra que os Estados Unidos acabou colonizando. Então eles têm muito hoje em dia uma ideia ocidentalizada a própria cultura deles meio que se perdeu muito. A maioria das loucuras, a maioria dos problemas psicológicos, eles estão ligados de alguma forma a essa questão de ideia fixa, de uma coisa que fica remoendo na sua cabeça e girando e rodando e indo e voltando, e você acaba tendo várias facetas de sofrimento, de psicoses, de neuroses, própria compulsão, você ser compulsivo por algo, é uma coisa de ideia fixa, de que aquilo tem que estar daquela forma, que eu tenho que fazer isso indefinidamente. Então tudo está ligado demais a essa ideia de fixar demais algo, de ter um desejo e ver aquele desejo realizado de qualquer forma. O que chega em último caso na nossa sociedade chega gente a matar para conseguir esses objetivos, mata o outro ser humano, mata o meio ambiente, mata isso tudo em nome de algo que é desejado, numa coisa de ideia fixa, e às vezes até se matar por não conseguir algo, por não ter algo, por não aceitar o seu lugar no mundo e dessa forma viver melhor. Porque o aceitar o seu lugar no mundo lhe faz viver melhor. Então, de forma resumida,
esse deixa a vida me levar é mais uma aceitação, é mais uma percepção da nossa unidade, da nossa limitação como ser, o que traz uma humildade. É mais nesse sentido.